Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diante da tua grandeza, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer ao nome do Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós declaramos nesta noite, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Diante de ti, ó Pai. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, aleluia. Por isso nós te adoramos, Senhor. Por isso nós rendemos graças ao teu santo e poderoso nome. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é adorar ao Senhor. É estar na presença deste Deus soberano. Aleluia. Nós vamos continuar a nossa adoração, ofertando a casa do Senhor. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você está com a oportunidade de honrar ao Senhor nesta noite. A palavra do Senhor nos diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Amém? Promessa do Senhor. Vamos honrar o Senhor nesta noite.
louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode declarar nesta noite. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma vez, meu Deus, viemos aqui agradecer, Senhor, por este momento e esta oportunidade. Graças estamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, obrigado por cada vida aqui presente. Os irmãos que não puderam vir, o Senhor sabe da condição de cada um. Visita-os, ó Deus, neste momento. Colocamos diante do teu altar os dízimos e ofertas. Que essas sementes, ó Deus, elas venham germinar. Elas venham, ó Deus, frutificar em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a vida, Deus, da mensageira nesta noite. Que ela seja usada, ó Deus, por Ti. E que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, o que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber a pastora Maria do Carmo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sua verdade vai sempre reinar. Ô, gente, vocês vão me escutar sem microfone? Lá no fundo. Então, boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui, né? De volta. Olha só que lua, coisa mais linda do mundo, né? Glória a Deus. Então, eu queria começar felicitando os papais da noite, né? Do dia. Que Deus abençoe, dê sabedoria, inteligência, entendimento, Glória a Deus. dê graça, né? Glória a Diante dos filhos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, eu vou começar contando uma história. Não é bem contando, não. Lendo. É uma parábola. Glória a Deus. A parábola do Rabi. Rabi, Jesus era chamado de Rabi, quer dizer rabino, quer dizer mestre, quer dizer sábio, né? Então, a parábola é o Rabi, o discípulo e a semente.
Havia um rabi sábio e seu discípulo. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Que caminhavam por um vale árido. Aí você vai falar, vale árido? Vale, eu sei, é sempre verde, mas esse vale era árido. Existem vales áridos. O sol escaldante castigava a terra seca e rachada, e não se havia uma única folha de verde por quilômetros. O discípulo, sentindo-se desanimado, perguntou ao seu mestre: Rabi, onde está a beleza do mundo? A Torá nos fala do jardim do Éden, mas tudo que eu vejo é deserto e morte. Qual a esperança de que algo bom possa florescer aqui? O rabi parou de caminhar, ajoelhou-se e pegou uma pequena semente na planta da sua mão. Ele a mostrou ao discípulo e disse: o que você vê? O discípulo desinteressado respondeu: vejo uma coisa pequena e sem vida. É uma semente seca, uma promessa vazia. O rabi então sorriu com a paciência que vinha de anos de sabedoria e explicou: você vê apenas o que está diante dos teus olhos. Você vê o que é, mas um sábio vê o que pode ser. O rabi pegou então a semente e plantou na terra ressequida. Em seguida, pegou a água de um cantil e regou o local. O discípulo, confuso, perguntou: mas Rabi, o que vai acontecer? O que você fez? A semente vai morrer. A terra é dura, o sol é quente, forte. Não se preocupe, respondeu o Rabi. A esperança está na espera. A esperança está em acreditar no que ainda não se vê. A esperança está na ação de plantar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Dias se passaram e a semente se tornou uma pequena flor. A cada dia, o rabi e o discípulo voltavam para regá-la, e a flor crescia forte e vibrante no meio do deserto. O discípulo, maravilhado com a beleza da flor, perguntou ao rabi: como isso é possível? O rabi então disse: a esperança é a certeza de que a semente tem futuro, mesmo quando ela está enterrada no solo, na escuridão. É a certeza de que a chuva vai vir, mesmo num dia ensolarado. A Torá nos ensina que o mundo foi criado com a palavra. E a esperança é a palavra que falamos para o futuro. Glória a Deus. Mesmo quando o presente nos diz o contrário. Esta parábola nos ensina que a esperança judaica não é um desejo passivo, mas é uma ação ativa e confiante. É a fé de que, mesmo em meio à adversidade, há um potencial para a vida. E é a responsabilidade do ser humano cultivar este potencial. A esperança se manifesta na perseverança, na crença em um futuro melhor e na ação de regar a semente, mesmo quando tudo ao redor parece um deserto. Então, uma parábola é uma forma, da gente de passar verdades, de uma forma assim, mais, sei lá, mais... Jesus gostava muito de usar a parábola, Então, quer dizer, aqui nós vimos várias palavras fortes, Eu vou até repetir. A esperança está na espera. A esperança está na ação de plantar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A
A esperança é a certeza de que a semente tem um futuro, mesmo quando ela está enterrada na escuridão. É a certeza de que a chuva vai vir, mesmo em um dia ensolarado. Glória a Deus. Ela é a palavra que a gente fala do Glória a futuro, Deus. mesmo quando o presente diz o contrário. Então é uma parábola, mas ela não está aqui solta. Ela está baseada na palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus fala muito sobre esperança. E eu queria começar com 1 de Pedro 1,3. É que diz que nós já nascemos para ter esperança. Já está no nosso DNA. Então a esperança já faz parte de nós. Glória a Deus. Nós vamos precisar de aguardar, de fazer alguns detalhes, porque não é automática. O Rabi pôs água, né? Então, o que está escrito em 1 de Pedro 1,3? Na minha versão está assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós somos gerados numa viva esperança. Está dentro de nós. Jesus mesmo nos fez ter esse DNA, essa característica, está dentro de nós. Mesmo que a gente possa ser que nem esse discípulo que não via, que achava que não tinha saída, mas para Deus tem, porque Ele já colocou a esperança dentro de nós. Glória a Deus. Então, ela também é o quê? É âncora da alma. O que é âncora? Um navio tem a âncora porque para ele se firmar no fundo, a água está lá balançando, tal, mas ele põe a âncora e ela firma. Então a esperança é a âncora da alma. E como já está no nosso DNA, tem mais alguma coisa que acontece com a esperança. Você não pode ver. O discípulo falou, eu não estou vendo nada aqui. Você plantar essa semente nessa escuridão, nesse deserto, não tem nada. Além de você não ver imediatamente, você vê com os olhos da fé, mas os seus olhos humanos muitas vezes não enxergam a esperança. Mas olha só o que está em Hebreus 6,19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, que penetra além do véu. O que é esse além do véu? É para além do que os nossos sentidos estão percebendo. É para além daquilo que a nossa realidade está mostrando. É para além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Eu estou vendo deserto, eu estou vendo sequidão. Mas Ele implantou em nós, no nosso DNA, essa esperança. Então, ela é uma âncora, ela é segura, ela que vai ser a firmeza de quando as coisas estiverem bem balançando, porque o mar, ele é revolto muitas vezes, mas a âncora, e Paulo usou essa palavra aqui, porque é o que dá firmeza, segura e penetra além do véu. O véu, mesmo que ele seja ralinho, ele esconde alguma coisa. E o véu que existia antes do tabernáculo, ele era mais espesso. Então é algo que você não está vendo no momento, mas existe atrás do véu, para além do véu. Então, você tem que, como eu estava falando um pouquinho antes, reprogramar a mente para não se dirigir somente pelo que você vê. Há mais coisa para além do que a gente está vendo. Então, ela é âncora da alma, mas a gente muitas vezes não vê. Ao que Paulo falou no capítulo 8, verso 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Eu já estou vendo, por que eu vou esperar? Já está acontecendo. Então, esses tempos, na verdade, nós herdamos uma cultura greco-romana que é muito voltada para a visão. Os gregos, eles construíram templos gigantescos, imensos.
o sentido que mais eles valorizavam era a visão. Então a gente acostumou a ver, assim, só acreditar se ver. Só acredito ver. Até Tomé falou isso, né, com Jesus, só acredito ver. Mas a cultura hebraica é diferente. Ela dá mais valor ao ouvido. Então, a gente, né, quer muito ver, mas as coisas, tudo aqui, ó, ouve, ó Israel, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então é algo muito forte esse ouvir. Então mesmo que você não veja, mas você vai ouvir o sussurro do Espírito Santo dentro Glória de a Deus. você. Porque o Senhor Ele já te gerou de novo por essa viva esperança. Então, o que você vê, você não está esperando, mas o seu DNA é de esperar, então você tem que esperar. Vamos construir a esperança. Amém. E outra coisa, porque isso aqui o Senhor está nos ensinando a, adubar a esperança. A semente foi só água, mas aqui tem mais alguma coisa. Você sabe que ela é âncora, então ela é minha firmeza. Você sabe que não vê. E também tem algo que você tem que fazer, que Hebreus 10, 23 falou: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Então eu não vou declarar, não, tá tudo ruim, nada presta, não, que trem, eu vou declarar a confissão da minha esperança, que é as promessas de Deus. Está escrito na promessa, eu vou ler, vai entrar no meu coração e eu vou liberar pela minha boca, porque muitos anos atrás, em 84, que eu aceitei Jesus, só fazer essa parte aqui, e um colega meu, quem me levou para Jesus, Eduardo, eu era comunista, não sei se eu já contei para vocês. Para todo mundo, não. Aí, mas meu colega me chamou para estudar a Bíblia, eu fui. E depois ele me levou para Jesus. E ele falava assim, depois ele me explicou, olha, Deus criou tudo pela palavra. Então essa palavra é mais importante que a gente imagina, para a gente ter zelo com ela. Aleluia! Glória a Deus. Como que é? Você fala assim, você chega num restaurante e fala assim pro garçom que chega na sua mesa, me dá uma macarronada. O que acontece daqui 15 ou 20 minutos? A macarronada vem. Então isso é só um detalhe para ver que é o poder da sua palavra. E nem foi que você estava assim todo poderoso. É tão comum, tão, vamos dizer assim, corriqueiro. Você chegar e pedir o macarrão, mas aí o cara chega, recebe o seu pedido, vai na cozinha, fala com a cozinheira, ó, faz isso. Daí a pouco vem o macarrão na sua frente. Então esse poder da palavra é a confissão da nossa esperança. Então a gente sabe que ele tem, então vou usar ele para me alimentar, não só de macarrão meu estômago, mas alimentar o meu espírito, a minha alma, porque é necessário confessarmos a nossa esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Está escrito na Bíblia, ele prometeu, eu vou confessar aquilo que está escrito, eu não vou inventar, né? Então, além de ser âncora da alma, além de não ser vista, além de precisar ser confessada, ela precisa estar, na nossa mente, na nossa memória. Glória a Deus. A gente não sabe que é com sentidos que as coisas alcançam a nossa alma, né? Pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você cheira, pelo que você toca, pelo que você come, né? Então, você tem que estar... E o que é? A gente não sabe que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, a tabela periódica inteirinha, né? Todos os elementos tem aqui dentro. A alma é a sede das emoções, da vontade e mente. Então, para de sentir, para de fazer alguma coisa, de ter vontade e para de pensar, você ainda existe, é o Espírito Santo de Deus em você. Então, a sua emoção, sua vontade e mente é a sua alma. Então, você tem que trazer na mente e na memória
a palavra de Deus tem que estar sempre na mente e na memória, para que não sejamos confundidos. Mas de onde que eu tirei isso? De 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da justiça e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Ué, mas o que capacete tem a ver com mente? Quando a gente estuda a armadura, o capacete é para guardar o quê? Para guardar a mente. Então ele está falando o capacete, tendo por capacete a esperança da salvação. Então a nossa mente, ela tem que ser guardada pela palavra de Deus. Amém. E lá, Jeremias, em Lamentações 3:21, fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então você vai regar a sua plantinha, a sua promessa, o desejo, porque nem tudo vai estar explicitamente na palavra, mas como a gente crê que o nosso Deus é galardoador dos que o buscam, Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, você vai cultivar aquela promessa, aquele propósito, e até que aquilo brote e seja essa flor linda que o discípulo viu, né? E para que isso? Para a gente não ficar confuso, né? Tantas vozes no mundo hoje e nenhuma delas sem sentido. Romanos 5:5 fala: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, falei palavra. Mas agora eu vou falar uns dados aqui que talvez você vai falar assim, pode não ter nada a ver com essa palavra, mas antes de falar os dados que eu vou trazer, qual é o sentido da vida? A vida tem um sentido. Deus não fez as coisas ao léu de qualquer jeito. São muitos os sentidos, mas assim, muitos aspectos de um sentido, né? Em Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E logo a seguir, no verso 13 do mesmo Romanos 15, está escrito: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então você fala: não, esse trem de ficar, esse tanto de trem eu não vejo, ela é a âncora. Mas eu estou tão perdido, eu estou sem âncora. Eu tenho que confessar, eu tenho que manter na mente. Esse trem é muito difícil. Mas tem quem, gente? O Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador. Nós não estamos sozinhos, nós não precisamos de enfrentar isso sozinhos. O Espírito Santo está ao nosso lado. Então, é pela virtude do Espírito Santo. E o que falei que eu ia falar, eu quero falar 10 coisas aqui que você pode achar que tudo está pior. Não sei se tem alguém que acha isso aqui, porque nós estamos numa cidade, uma das melhores cidades, né? Posso dizer, a melhor da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Temos aqui acesso a tudo, mas vamos dizer que tem alguém que acha que a coisa não está boa. Eu vou trazer uns dados aqui, alguns fatos que mostram que, apesar dos desafios atuais, a vida de hoje é, em muitos aspectos, melhor do que no passado. A expectativa de vida aumentou. Há 100 anos, as pessoas viviam 35 anos. Hoje a gente vive 70, no mínimo. A global é 70, em alguns lugares passa de 80. A nossa brasileira é 72, mais ou menos. Média, né? A redução da pobreza extrema. Em 1990, 36% da população mundial vivia com menos de $1,90 por dia. Quer dizer, 2 vezes 6, 12 conto. Hoje, esse número caiu para menos de 9%. Você vai falar assim, é muito, porque nós somos quase 8 bilhões de pessoas, tem muita gente. Mas passou de 36% para 9%.
Então a vida melhorou. Avanços na medicina. As doenças matavam milhões. Diarreia matava milhões. Varíola, poliomielite, tantas outras doenças foram erradicadas ou controladas. Então a ciência médica avança constantemente, salvando milhões de vidas. Menor mortalidade infantil. Não tinha uma família. A minha mãe perdeu 7 crianças. Assim, abortou 7 vezes. E eu perdi 2 irmãos pequenos. Então, no passado, era comum as famílias perderem filhos, ainda bebês. Hoje, a taxa de mortalidade infantil caiu drasticamente em quase todos os países. Mais acesso à educação. Meu pai teve 4 anos de primário, minha mãe também. Não tinha mais escola onde eles estavam. A educação era privilégio de poucos. Hoje, a maioria das crianças tem acesso à educação básica e gratuita. E o analfabetismo caiu demais. Ainda existe, mas caiu muito. A tecnologia. Na palma da nossa mão, no celular, você tem tudo. Você precisava de bibliotecas gigantescas para guardar o que hoje está na palma da mão. Então, nós temos acesso instantâneo a informações. Podemos nos comunicar com pessoas ao redor do mundo inteiro e resolver muitos problemas do cotidiano com poucos toques. Eu gosto de lembrar que as viagens, Paulo, para algumas viagens dele demorava 5 meses. Esdras, para sair da Babilônia e voltar para Israel, 5 meses. Hoje, você vai ali no avião, você atravessa o Atlântico, o Pacífico, aonde for. Então, nós não podemos esquecer da facilitação da vida. Eu lembro que minha mãe tinha aqueles ferros de brasa desse tamanho. Você carregar o ferro já era uma loucura. Hoje, aqueles ferros não é tanta facilidade. Então, mais direito para as mulheres e minorias. Eu não sei se vocês lembram, a maioria aqui é novo, mas ser mulher antigamente era osso. Muito osso. Então, há mais igualdade de direitos para mulheres, pessoas negras, indígenas e outras minorias. Ainda há luta, mas houve grandes avanços. Só para lembrar uma coisa aqui, uma coisa bem ruim, mas eu comecei a trabalhar na CEMIG em 76. Eu cheguei a ouvir as pessoas falar assim, mas você não tem um homem para mandar, não? Porque eu trabalhava na área técnica, né? Eu entrei como técnica eletrotécnica, depois fiz engenharia elétrica, né? Eu tive que ouvir isso, não foi uma nem 2 vezes, não. Muitas vezes, não tem um homem para mandar, não. Essa mulher, Então, a nossa situação hoje está mais tranquila, né? A alimentação é mais segura e variada. Então, tem conservação dos alimentos. Não sei se vocês lembram, antigamente a geladeira era um buraco no chão. Vocês novos não vão lembrar, mas tinha a geladeira, era o quê? Porque a terra esfriava, né? Acomodava e mantinha, né? Os alimentos. O acesso a nutrientes variados, você tem o ano inteiro, controle sanitário, né? A redução da violência em escala global. Ainda tem algumas áreas, né? São terríveis. No Brasil, nós temos muitas cidades, mas se você considerar a violência como um todo, ela diminuiu. Ainda tem guerra? Tem, mas diminuiu em relação ao que era. Até a consciência ambiental e social melhorou, né? Então, e por que eu estou querendo trazer isso aqui? Para a gente viver o que está em Eclesiastes 7:10. Não digas, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ai, minha vida antigamente era bom, antigamente... Não. Se você fala isso, você não está sendo sábio. O próprio... A Bíblia está lá em 7:10 falando isso. Então, nós vamos nos policiar. A hora que você começar a reclamar, você fala assim, não, eu quero ser sábio. Por que eu vou ficar reclamando? E também você vai falar, não, mas na Bíblia era tudo mais legal, tudo diferente. Agora, nesse tempo, vamos lá em 2 Crônicas 15:5. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. E
Então, eu vou te dizer, a novidade não dá, a dificuldade e o sofrimento sempre fez parte da história do homem. E nós precisamos de olhar com esse olhar de futuro. A palavra aqui, né? A esperança é a palavra que falamos para o futuro. É aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai ser. Amém. Isso está no nosso DNA. Deus colocou dentro de nós. O Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, está instalado dentro de nós. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa para viver isso. Né? E que coisa é essa? Se expor à palavra de Deus, ouvir, né? Ficar na mente aquilo ali. E são muitas e muitas passagens que vai falar de dificuldades, de situações descritas na Bíblia que eram terríveis. Eu vou lembrar só de uma aqui, a de Esther. Vocês lembram da história de Esther, que tinha lá o Amã, que ele ficou com inveja de Mardoqueu, porque ele pegou e falou, quer saber, eu não vou matar só esse cara não, vou matar o povo todo dele. E fez o rei fazer um decreto para matar todos. Então tinha um decreto, uma ordem do rei. Rei era Deus, né? E aí, o povo desesperado, como é que é? E fez o quê? O Mardoqueu falou para Esther, vai lá e pede o rei para intervir. Mas como que eu posso ir? Ele vai me matar. Aí ele falou assim, pois é, minha filha, mas quem sabe você não está aqui como rainha por causa disso, para ser um instrumento na mão de Deus. E aí ela arriscou a morrer, se morrer, morri. E foi lá diante do rei. O rei não pôde mudar de ideia, mas ele fez um outro decreto dando direito de defesa. Então aquele decreto de morte estava sobre a cabeça de todo judeu. E de repente ela creu, ela pediu as amigas, pediu Mordecai, todo mundo para jejuar, para orar. E houve outra declaração, outro decreto de vida. Glória a Deus. Então o que Deus tem para nós é o decreto de vida. Aleluia. E falando nesse negócio de sofrimento, de dificuldades e tal, eu não estou querendo aqui banalizar sua dor, sua dificuldade, não. Todos nós temos, eu também tenho, todo mundo. Mas a gente, tipo assim, quebrar essa ótica de que, ó céus, ó dor, ó vida, tá tudo ruim. Quebrar isso. E Eclesiastes 9:4 também fala, ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é um cão vivo que um leão morto. Então assim, parece uma coisa grosseira, mas pensa bem, a gente tem que vir na mente esses pensamentos de vez em quando, não, eu sou leão, daquele de Judá, sou de Jesus. Minha filha, você está aí, ou meu filho, né, passando por aperto, né, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Aleluia, glória a Deus. Não, já estou acabando. E aí eu pus aqui 1, 2, 3, 4 implicações práticas da esperança. A esperança nos capacita a perseverar, a manter. Hoje não deu, mas eu sei que vai dar. Em nome de Tem a Jesus. promessa. Eu vou declarar, eu vou confessar, eu vou encher minha mente disso, eu vou buscar as promessas que estão na Bíblia. Glória a Deus. Então nós vamos perseverar em meio às provações. Em nome de Jesus. Sabendo que Deus está conosco, nunca jamais nos abandonará. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E a gente é cheio de palavras que transformou o sofrimento em bênção. Alegria. A esperança nos enche de alegria. Mesmo em tempos difíceis, porque sabemos que o futuro está seguro nas mãos de Deus. Então a esperança é a palavra que a gente diz que o futuro vai ser diferente. Pode até não ser, porque não é, eu não estou querendo trazer aqui aquele triunfalismo, aquele negócio que, não, tudo para o crente tem que ser 100%. Onde que a gente vê isso? Na Bíblia não tem assim, a vida de Jesus não foi assim.
Por que a gente acha que a nossa vai ser diferente? Então faz parte. A dificuldade, o sofrimento e o dor faz parte. A gente cresce através deles. Então, não quero assim, tudo vai ser maravilhoso. Não é verdade. Né? O Senhor nos dá resiliência para superar essas dificuldades. Mas mesmo assim a gente ainda pode ser alegre. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Um pouco, né? A gente não vai ser o tempo todo. A paz, a esperança nos dá paz, porque confiamos que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele cumprirá seus propósitos. Aleluia. Deus está no céu. Ele está no céu. Às vezes a gente esquece, a gente vê Jesus tão próximo da gente, né, que fez tudo por nós, se humilhou, mas Ele está no céu e faz o que lhe apraz. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ele está no controle das coisas. Amém. Porque nós temos, eu tenho, né, eu luto com isso, mas graças a Deus já estou melhorando um pouco. Esse controle, querer resolver, querer fazer, querer isso, querer aquilo. Peraí, menos, não tem vaga para Deus não, já está ocupado, Ele está no trono. Né? E também a esperança, ela nos motiva a compartilhar o Evangelho com outros. Por quê? Para que eles também possam experimentar a alegria e a paz que vem de conhecer a Cristo. Amém. Então, para terminar, vou lembrar só de 2 versículos que eu chamei de versículos-chave. A esperança é viva e jamais devemos deixá-la morrer. É o poder do Espírito Santo Deus em nós. E lembrar em 1 Pedro 1,3 que está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então, se somos nascidos, lavados e remidos no sangue de Jesus, Ele nos gerou para uma viva esperança. Então, é para estarmos vivos e com esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o Romanos 15:13 é que a gente não está sozinho. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia. Então, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, venha com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder neste lugar, nesta hora, Pai. E nos dê um batismo de esperança, Pai. Porque batismo é o que? Imergir. Eu sei que fomos gerados para uma viva esperança, Pai. Mas faz de novo, Pai. Faz de novo. Gera-nos de uma esperança. Batiza-nos, imersa-nos na tua esperança, Senhor. A esperança que é viva, Senhor. No nome santo de Jesus. E que a gente possa perseverar, manter alegria, ter paz e testemunhar no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Rose. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar um hino ao Senhor, aproveitando esta pregação Glória a Deus. abençoada, maravilhosa. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Irmãos, a esperança, aí fora tem um ditado popular mentiroso que diz que a esperança é a última que morre. Isso é mentira, irmãos. A nossa esperança não morre. Sabe por que a nossa esperança não morre, irmãos? Glória a Deus. Você sabe por quê, irmã Luiz? A nossa esperança não morre? Porque a nossa esperança, irmãos, não é simplesmente, meramente um sentimento. A nossa esperança é uma pessoa, irmãos. A nossa esperança é Jesus. Amém. E Jesus está vivo. Jesus, eu vi uma campanha uma vez de um pregador que veio do Mineirão e tinha um tema, né, a cruzada. Jesus, esperança das nações. Então Jesus é a nossa esperança.
Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus renove sua fé. Que o Espírito Santo de Deus renove a sua esperança. Que o Espírito Santo de Deus renove a sua confiança. Que Ele venha reanimar você, renovar você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro olhou para as águas, ele afundou. Quando ele olhou para as tempestades, para as dificuldades, para as suas limitações, ele afundou. Ele precisava de olhar para Jesus. Quando Jesus estendeu as mãos, ele pegou nas mãos de Jesus, o Senhor Jesus o ergueu. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus está pegando agora na tua mão, que Ele vem erguer você acima de todas as tribulações, acima de qualquer tipo de doença, de enfermidade, acima de qualquer tipo de crise política, financeira, material, nacional, espiritual. Que o Senhor venha erguer você acima do mar, acima das tempestades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que você possa andar sobre as águas, mas pegando na mão do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a nossa esperança, Senhor. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tome posse dessa palavra de vitória, dessa palavra de poder. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vai de encontro, Senhor Deus, a irmã Zélia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta agora, Deus, a Tua cura,
a tua saúde, a tua fortaleza. Ó Pai, foi falado aqui sobre esperança, Senhor. E ela ouviu essa palavra, que o Senhor venha encher aquele coração de esperança. Ó Pai, dessa viva esperança. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, ó Pai, nós ministramos a cura, a saúde, a fortaleza, não somente na vida dela, na vida do Juraci, naquela perna, naquele machucado, naquela ferida agora, Pai, que o Senhor venha cicatrizar agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, vai de encontro, ó Deus, a irmã Sônia, manifesta ali, ó Deus, a tua cura, a tua saúde, ó Pai, no sangue, na pele, nos ossos, desde a planta dos pés até a raiz dos cabelos agora, ó Pai, todas aquelas pessoas que pediram oração, ó Pai, que estão doentes, enfermas, manifesta a tua cura, manifesta a tua saúde, manifesta a tua fortaleza, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai amado, nós estamos, ó Pai amado, passando, ó Deus, por um momento difícil, mas aquele, ó Pai amado, que está em Cristo, ó Pai, não está em crise, porque, ó Pai, nós podemos confiar no Senhor, porque a nossa esperança é no Senhor, é o Senhor que nos supre, é o Senhor que derrama, Pai amado, sobre nós grandes bênçãos e bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para a tua glória. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que participaram dessa live, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.